E por que que sempre quando a nossa fé é testada, a gente às vezes fraqueja? Se Cristo está ao nosso lado, ou se a gente tem certeza que Jesus está ao nosso lado, por que a nossa fé fraqueja? Porque enquanto a gente não aprender a colocar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, haja tempestade para a gente passar, haja vendaval para você pegar, até que você aprenda a crer e a confiar que, independentemente de vendaval, ou de vento, ou de mar, se Jesus está no barco, onde está a vossa fé? Então a pergunta que fica para mim e para você é, a pergunta de Jesus para mim e para você: onde é que está a nossa fé? E Jesus, ele, interessante, né? Pelo menos a tradução que está para mim e para você é: onde está a vossa fé? Mais precisamente, em quem está a vossa fé? Em quem vocês confiam? Em quem vocês aprenderam a confiar? Reparem que aqui está Jesus ao lado dos discípulos, e os discípulos já estavam vendo os milagres de Cristo, faz tempo. Já estavam participando dos milagres de Cristo. Já tinham visto coisas maravilhosas. Já tinham visto pães e peixes sendo multiplicados. Ou seja, esses discípulos já sabiam, ou pelo menos já deveriam saber, que Jesus era Deus e que podia todas as coisas. E que só nele eles poderiam depositar a sua fé. Mal comparando ou comparando com os dias atuais, com a nossa vida, é como se nós estivéssemos já há algum tempo na presença de Deus, adorando, glorificando, bendizendo, exaltando ao Senhor Jesus Cristo. E quando o negócio ficasse feio, a gente fosse falar assim: Jesus, e aí, como é que vai ser? Você não está vendo que você também vai se dar mal? Porque eles chegaram para Jesus e falaram assim: olha, Jesus, tu vai se dar mal, a gente vai morrer afogado aqui. Então, antes que você imagine que os discípulos estavam atordoados porque era um mar, era uma lagoa, tá aqui, era um lago com muito vento, e aquele vento, obviamente, trouxe para aquele barco uma grande tempestade. Então, às vezes, nós não estamos nem em situações tão, assim, terríveis, porque uma coisa é você ter um lago, e num lago você passa de uma banda para outra, como aqui, eles estavam de um lado para o outro, né? Mas, e se fosse um mar bravio mesmo? Bom, aí com a nossa vida acontece a mesma coisa. Por quê? Quanto tempo você está em uma igreja? Quanto tempo você entregou a sua vida a Jesus? Quanto tempo você tem de batizado? E aí é como se todas as vezes que o mar se revoltasse, você fosse chegar para Jesus e, ao invés de falar: Jesus, eu creio em ti, que tu estás aqui comigo aqui no barco, ao invés de falar isso, você chegasse e falasse: olha, Jesus, como é que é? Não vai levantar não? A gente está morrendo. É assim. Tá dando para entender, gente? Coloca no comentário aí e dá um glória a Deus aí. E aí Jesus se vê impelido a perguntar: onde é que está a vossa fé? Tipo assim, eu estou aqui, vocês já sabem que eu faço milagre, já sabem que eu estou convosco, e vocês vêm falar comigo? Vêm dizer assim: mestre, e aí, tem medo de morrer não? Ou seja, o que adiantou a convivência desses discípulos, apóstolos com Cristo? O que às vezes adianta a nossa convivência, tipo assim, o nosso tempo de igreja, o nosso tempo de busca, ou o nosso tempo de, talvez, até mesmo, que aqui estamos falando de, gente, eu vou classificar esses discípulos aqui já como os obreiros de Cristo, aqueles que Jesus levantou para o ministério. Então, que adianta todo esse tempo de diaconato, presbitério, ou como evangelista, ou como missionário, ou como, enfim, auxiliar de trabalho? Que adianta todo esse tempo, se na hora que o negócio fica difícil, você se volta para Jesus e fala assim: Jesus, vai me deixar morrer? Você não vai morrer também não? É como se fosse assim. Você entende o que Deus está falando? É assim que às vezes nós nos comportamos quando
a gente age com falta de fé. Porque Jesus fala assim: ei, onde é que está a vossa fé? Tipo assim, a fé de vocês está em mim? De fato, porque não estava nesse momento, né? Senão Jesus não teria perguntado. E aí, nós passamos exatamente pelas situações em que o vento se levanta, em que o mar se levanta, e ao invés de crermos totalmente que o Senhor está conosco, a gente vai procurar subterfúgios ou procura tudo, menos ao Senhor Jesus Cristo. E quando chega ao Senhor Jesus Cristo, né, quando a gente se achega a Cristo para importuná-lo, a gente vai falar assim: Jesus, e aí? Você não está com medo de morrer também, não? Ou seja, Jesus, você está vendo essa situação todinha, não vai fazer nada? Ou simplesmente faça alguma coisa para se salvar também? Porque eles aqui estão despertando Jesus para Jesus se salvar, não é para Jesus salvar a todos. Porque eles não criam de fato naquele que podia parar vento e mar, no Criador de todas as coisas. E às vezes, meus irmãos, nós agimos exatamente assim, infelizmente. Às vezes nós agimos de uma maneira em que a gente se comporta com uma incredulidade. E veja, queridos, mesmo estando dentro de uma congregação, mesmo talvez tendo até um cargo dentro da congregação, dentro de uma denominação, agimos com total incredulidade diante das coisas que se mostram para nós. Agimos como se não houvesse um Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. Agimos como se tudo fosse simplesmente se acabar e Deus não estivesse dando a mínima para a gente. Porque eles pensaram assim: Jesus está dormindo, não está dando a mínima para a gente, né? Às vezes nós agimos e reclamamos e achamos que Jesus não está dando a mínima, que ele está dormindo, que ele está alienado ao que estamos passando. Amados, muito pelo contrário. Quando Jesus está num barco dormindo, significa que, obviamente, tudo estava no controle. Ele sabia que tudo estava no controle. Só parece que Jesus está dormindo. Só parece que ele não está no controle. Só parece. Porque ele está no controle. Uma das grandes atitudes de Cristo aqui nesse milagre, nessa maravilha que ele fez, foi mesmo assim ter atendido ao clamor dele, mas não do jeito que eles estavam pensando. Porque o clamor deles, eles até se chegaram a Jesus, mas pediram errado. Certa feita Jesus falou assim: olha, vocês não recebem porque vocês estão pedindo errado. Não é assim? Eles até se achegaram a Jesus. Às vezes até a gente se achega a Cristo. Ora, jejua, vai para a igreja, faz parte, toma santa ceia, mas a gente não pede do jeito que tem que pedir. A gente não age do jeito que tem que agir. Tá dando para entender, gente? Eles se achegaram para Cristo e ao invés de falarem para Cristo: mestre, nós confiamos em ti. Nós cremos que tu podes fazer o milagre acontecer. Então, Senhor, está na tua direção. Não. Eles se achegam até Jesus, mas para falar: Jesus, e aí? Você não tem medo de morrer também, não? Exatamente o que acontece conosco. Às vezes, e na maioria das vezes, a gente se achega até Jesus para simplesmente falar assim: Senhor, acabou, não dá mais, não aguento mais, para mim já chega. Aleluia. E a gente não tem a coragem de falar: Senhor, em nome de Jesus, Senhor, tu podes agir, Senhor, tu podes operar, se tu quiseres, basta uma palavra tua. Alguém pode glorificar Deus por isso? E por isso que Jesus pergunta para mim e para você: onde é que está a nossa fé? Onde é que está a tua fé? Onde é que está a minha fé? E por que que sempre quando a nossa fé é testada, a gente às vezes fraqueja? Se Cristo está ao nosso lado, ou se a gente tem certeza que Jesus está ao nosso lado, por que a nossa fé fraqueja? E por que quando a gente se achega que é Cristo, é para fazer tudo, menos para falar: Senhor, eu creio em ti? Quantas vezes a gente se achega para Jesus para reclamar, para murmurar, para dizer que não está legal, para dizer que não está bom, para dizer que... enfim, um monte de coisa, mas... e para a gente adorar? E para a gente reverenciar? E para a gente falar: Senhor,
eu creio que tu pode todas as coisas. A gente precisa praticar isso. Você precisa praticar isso. Porque se você não praticar isso, as coisas vão continuar acontecendo e você vai continuar se chegando até Jesus só para reclamar ou só para falar, Senhor, como é que vai ser? Então, primeiramente, nós temos que chegar até Cristo com ações de graças, com louvores, com hinos, bendizendo, glorificando e entendendo que Ele está no controle. Ele está no barco, gente. Ele está presente. Ele é fiel. Ele pode todas as coisas. Só depende da nossa fé. Agora, a nossa fé está onde? Ele falou. Onde é que está a tua fé? Onde é que está a vossa fé? Olha o texto aqui, ó. Vamos para o texto. O interessante é que primeiro ele, ó, o versículo 24. Aleluia. Mestre, vamos perecer. E Jesus, quando levantou, repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram e fez bonança. Aí depois que ele resolve o problema, ele olha para o pessoal aí, como é que é? Onde é que está a vossa fé? Tipo assim, será que vocês não conseguiram acreditar ou crer que eu sou poderoso para parar tudo isso aqui? Aleluia. Aleluia. Ou seja, não significa... Gente, Jesus é tão misericordioso que mesmo que você se achegue a Ele, às vezes até reclamando ou perguntando, Senhor, como é que vai ser? Ele é capaz de agir como Ele agiu aqui. Ele repreendeu o mar, repreendeu a fúria do vento, cessou tudo, mas depois Ele olhou e falou assim, ei, como é que é? Onde é que está a vossa fé? Vocês não conseguem acreditar em mim, não? Jesus falando para eles. Então pode acontecer com você também isso. Ou seja, você quando se achega até Deus, até o Senhor Jesus, se achega da maneira errada, até se achega a Ele, mas se achega com palavras erradas, com pedidos errados ou com atitudes erradas, mas o Senhor conhece que você está tão apavorado, tão em pânico com a tempestade, que Ele até vai agir. Mas depois Ele vai perguntar, escuta aqui, onde é que está a tua fé? Você precisa crer que eu estou no controle. Então, isso já pode ter acontecido comigo e contigo. Isso já pode ter acontecido com a gente. E Jesus já pode ter agido. Mas Ele vai perguntar para mim e para você. E aí? Vai ficar até quando nessa historinha? Será que você não vai aprender a confiar em mim? Jesus está falando. Será que você não vai aprender a crer que eu estou no controle, que eu estou dentro do barco? E que ainda que rujam os mares e os ventos e as ondas e tudo, Jesus falando, eu estou aqui, eu controlo tudo isso aí, então não temas. Essa é a pergunta que Jesus faz para mim e para você. Onde está a vossa fé? Eu espero que creiamos que o Senhor Jesus está conosco, gente. Porque enquanto a gente não aprender a colocar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, haja tempestade para a gente passar, haja vendaval para você pegar, até que você aprenda a crer e a confiar que, independentemente de vendaval, ou de vento, ou de mar, se Jesus está no barco, então tranquiliza também. Essa é a palavra que Deus tem para a tua vida nessa noite. Se Jesus está no barco, tranquiliza, porque tem bonança, tem calmaria, tem livramento. Você crê nessa palavra? Então coloca no comentário aí. Eu creio que Deus falou comigo em nome de Jesus. Amém, queridos?